Eu não sou um especialista no setor petróleo, como muitos aqui presentes, que eu estou podendo reconhecer. Eu sou um estudioso, um pesquisador de política industrial. E a política de conteúdo local é um entre muitos elementos, muitos instrumentos da política industrial, né? E eu entendo que a contribuição que eu posso dar é muito mais no plano da reflexão sobre a política industrial em si, do que as questões específicas da política atual de conteúdo local para o setor petróleo, que é alvo dessa discussão aqui. Eu, de antemão, faço uma avaliação de que o projeto de lei do Senado, encaminhado pelo senador Lindenberg, ele traz aperfeiçoamentos muito importantes ao status quo, né? A atual estrutura e concepção da lei de conteúdo local existente para o setor do petróleo. E o principal desses aperfeiçoamentos é a reflexão que faz e a sugestão que propõe no que diz respeito à estrutura de incentivos dessa lei, né? A essência permanece, o requisito, a exigência de índices de conteúdo local, mas o incentivo deixa de ser como hoje, em que há digamos, um super incentivo para que, no passado, né, houve um super incentivo para que as operadoras sobreestimassem o conteúdo local, e depois a penalidade na forma de multas resolveria, não sei exatamente com que finalidade, esses desajustes ocorridos na fase de leilão. Então a lei mexe nessa estrutura de incentivos e principalmente extingue ou limita bastante, né, a função da multa como elemento ativo do funcionamento desse regime, digamos, construído para favorecer o desenvolvimento industrial nacional. No entanto, eu acho que esse é o ponto que eu vou colocar para reflexão de vocês. Eu espero não que concordem comigo, apenas que entendam que o que eu estou trazendo, se eu estiver correto, é de fato algo que merece uma reflexão, né? E que é o fato de que a concepção básica do nosso sistema de conteúdo local não está sendo, de algum modo, considerado e enfrentado pela revisão da lei proposta. E o problema básico, no meu modo de ver, que explica por que, durante os anos anteriores, o sucesso obtido ele foi parcial, mas principalmente não sustentável, é porque a nossa lei de conteúdo local não contempla corretamente, adequadamente o fator tempo. Ela não observa dinamicamente o problema do conteúdo local, né? Ela especifica determinadas metas e essas metas ficam congeladas, né? Como se, e aí eu acho importante, eu pedir a compreensão de vocês para o que eu vou falar, que eu não estou querendo provocar ou criar polêmica, mas eu estou querendo talvez dar clareza ao meu argumento, como se a especificação de metas de conteúdo local fosse uma varinha de condão, como se ela fosse suficiente para criar capacidade industrial, capacidade tecnológica e assim sucessivamente. Como se a gente pudesse nos concentrar na briga, eu vou colocar briga, já que eu falei briga, porque é evidente que a gente tem lado nessa história, né? Como se a gente pudesse nos limitar à fase de definição do índice, em que alguns dizem que deve ser 10% e nós achamos que deve ser 60%, e uma vez vencida a briga, foi 60%, ganhamos, e o mundo, então, vai se organizar em torno daquele índice e tudo vai funcionar e os objetivos serão obtidos. E, infelizmente, não é assim, né? Na verdade, além do índice de conteúdo local projetado, desejado, é necessário muitas iniciativas para viabilizar, né, para tornar concreto aquele modelo que se prescreveu, tá certo? Então, o que eu devo pensar primeiro é que o conteúdo local é uma dentre várias, diversas estratégias possíveis, né, de atribuição de vantagens ou de
fomento à produção de bens e serviços no país, né? Existem as margens de preferência e eu até sugestivamente, não vou entrar nesse assunto, não há tempo para isso, mas sugestivamente, se fizesse a reflexão, uma política de conteúdo local conjugada a uma margem de preferência poderia ser mais potente, porque eu também posso promover maior densidade de cadeias produtivas, maior nível de atividade para a indústria nacional a partir de estratégias de margem de preferência, tá certo? Que atuam de um jeito completamente diferente, né? Ou eu posso fazê-lo por conceitos ligados, e o Brasil tem experiência com isso, algumas positivas, outras nem tanto, mas enfim, há processos produtivos básicos em que, em vez de exigir um conteúdo do produto, né, se passe a exigir que determinadas etapas industriais sejam realizadas. São opções de política. Então, assim, quem está pensando na formulação da política tem um cardápio de instrumentos, e a boa política, pelo menos a literatura documenta assim, é aquela que conjuga os diversos elementos da caixinha de ferramentas de fazer política que nós temos. Então, eu já colocaria como um ponto de partida essa visão de que a política de conteúdo local, no estilo atribuição de uma meta de proporção de valor adicionado no país em relação a importações, ela pode ser necessária, mas ela vai ser mais eficaz se atuar de forma conjugada a outros instrumentos de política industrial, porque ela não é, de fato, uma varinha mágica, não é? Cuja constituição, cuja definição, cuja transformação em fato concreto, por meio da lei ou de outra forma de capacidade executiva, não é? Ela se tornará, então, suficiente para produzir seus resultados, não é? De fato, né, a política de conteúdo local ela é bastante adequada ao que estamos discutindo aqui. Ela tem um formato e um desenho bastante adequado à característica do setor petróleo. No entanto, vou fazer uma digressão rápida, né, sempre tentando controlar meu tempo, senador, e se eu estiver ultrapassando, por favor, me alerte. Uma digressão rápida que me leve a constatar o seguinte: a política de conteúdo local ela é baseada num conceito muito claro e muito conhecido da chamada indústria nascente, né, em que você assegura demanda para uma determinada classe de produtos e a existência de uma demanda assegurada permite que a empresa sobreviva àquela fase inicial de aprendizado, de domínio da tecnologia, de desenvolvimento tecnológico e assim sucessivamente. E, portanto, eu falo isso nas minhas aulas, você entende que a atividade produtiva ela passa por um ciclo como nós, né? A indústria nascente é um bebê ou é uma criança que precisa de cuidados especiais, ela não está pronta para sobreviver por si. Então ela precisa de algum tipo de atenção para que ela ganhe musculatura, se desenvolva, se consolide, se fortaleça e depois então possa competir com as empresas de formações industriais já dominantes, líderes, consolidadas, etc. Né? Então, nesse sentido, né, a política de conteúdo local que tem por trás o substrato da indústria nascente, ela de fato está preocupada em assegurar a capacidade de sobrevivência, porque a sobrevivência seria suficiente para qualificar aquela empresa, aquele conjunto de empresas, aquele setor, a enfrentar a competição internacional no momento posterior. Tá certo? Nesse sentido, o raciocínio é bastante claro, bastante conhecido, mas a ideia da indústria nascente, ela me diz respeito a características de sobrevivência, da empresa poder produzir, vender, obter suas receitas e seu lucro, reinvestir esse lucro, treinar seu pessoal, né? Melhorar seus equipamentos, enfim, um processo incremental de busca de eficiência, de capacidade de produzir. Mas no setor petróleo nós precisamos de saltos e, portanto, a ideia de que apenas garantir a reprodução do que é existente não é suficiente
para levar o desenvolvimento industrial e tecnológico num setor que tem a característica, do ponto de vista da sua organização, como a indústria de petróleo. E aqui é importante ter claro, o petróleo de águas profundas, porque, de fato, o petróleo convencional, em terra, ele não tem os requisitos e as exigências de desenvolvimento tecnológico que o petróleo em águas profundas costuma obter. Então, esse modelo da indústria nascente, que me permitiria atribuir um índice de conteúdo local, criar demanda e deixar a demanda fazer o resto. Então, a política cria a demanda e a demanda, bom, as empresas se organizam, ganham eficiência, avançam e ocupam essa demanda e está feito, atingimos o nosso objetivo. Para a questão que estamos discutindo, a criação de demanda não é suficiente. Tá? Então, eu queria tentar trazer, e isso é uma sugestão, a sugestão que eu posso dar, eu tenho apresentado isso. Eu estou chamando aqui do jogo do conteúdo local, o que, na verdade, me ocorreu em 2012, num seminário que eu participei, em que houve a presença de na verdade, à época, um advisor, um assessor do presidente norte-americano, na época, o Obama, e foi um dos principais redatores dos documentos de política industrial americana, que foram editados com a chegada do ciclo Obama ao poder, e os Estados Unidos definiu uma política industrial com características norte-americanas, mas bastante extensa e bastante abrangente, né? E o nosso amigo Ron Bloom, ele discutindo a forma como a manufatura americana evoluiu, com a transferência da produção para a China e a tentativa de preservar as atividades intelectuais, desenvolvimento tecnológico nos Estados Unidos, mas a conclusão de que aquilo havia fracassado, uma estratégia que ali em 2010, 2012, já havia mostrado que teria atingido os seus limites, né? E que, ao afastar a atividade de inovação da atividade de produção, como ele diz aí, primeiro a produção vai embora e depois a inovação vai embora também, porque quem está pensando no novo produto tem que estar produzindo também, tem que ter a informação de quem usa, de quem produz e assim sucessivamente. E então, trabalhando com essa ideia dele, né, quer dizer, quando você deixa de produzir aonde você inventa, né, você tem perda da sua capacidade industrial e tecnológica. Eu pensei, então, rapidamente, em... Vai. É sempre um problema, né? Espera aí. Não, porque... Não, você botou errado. É a outra, é a que está... Tá. Desculpem. Então, você trocou? Troquei. Deixa eu ver. Não, é dois celulares. Você está errado. É a outra. Está embaixo. Está igual. Bom, então deixa, tudo bem. Eu tinha feito uma animação para mostrar a ideia, mas o jogo seria assim, eu posso inventar aqui ou lá, e eu posso produzir aqui ou lá. Os modelos nacionais que eu encontro para essas situações, por exemplo, inventar aqui e fazer lá, é um modelo americano que está sendo questionado pelo Ron Bloom, tá? Os Estados Unidos realizam a invenção, a produção é feita fora, lá, em geral, seria a China, né? Eu teria modelos nacionais, inclusive de política industrial, dentro de uma ideia de inventar aqui, fazer aqui, que seria o modelo coreano, em comparação com o nosso brasileiro, ou o alemão. Eu teria o inventar lá e fazer aqui, Malásia, México e China,
embora a China, eu estou marcando que ela está transitando para essa fase. Tá? E eu teria ainda um modelo de invente lá e faça lá, de uma sociedade totalmente pós-industrial, que eu estou sintetizando aqui na Inglaterra. Ok? A nossa questão é, onde é que a gente vai colocar o Brasil? Onde a gente quer colocar o Brasil? Talvez a pergunta melhor seja onde a gente pode colocar o Brasil. Tá? E isto eu tenho muito claro, né, que é evidente que nós não podemos colocar o Brasil na posição da Inglaterra. Porque o Brasil não pode ser um país pós-industrial. Não é porque a indústria seja, afinal, algo que está escrito na história da humanidade, que jamais deixará de ser, né, uma classe importante na estrutura produtiva do país. É porque, dadas as nossas condições socioeconômicas, o nosso grau de desenvolvimento, o nosso tamanho continental e um monte de razões que poderíamos explicitar aqui, o Brasil não pode, nem que queira, se tornar um país pós-industrial. Nós ainda precisamos da indústria. Não sei se precisaremos daqui a 50 anos, mas nesse momento nós precisamos da indústria. Então nós não podemos ir para uma situação Inglaterra. Eu também acho muito difícil, em função de tantos problemas e também do ponto de vista das ações, iniciativas, né? Tanto a nível de governo como em outros planos, né? Eu entendo difícil um salto que nos permita entrar na caixinha do invente aqui e faça aqui. Porque nós não temos capacitação, Sistema Nacional de Inovação, né, para sustentar uma estratégia dessa natureza. E isso precisaria ser construído a partir de um processo cumulativo que é lento, né, e que nós não conseguiríamos alcançar num horizonte razoável. Nós podemos ter isso como uma meta de longuíssimo prazo, mas não como algo que vá orientar uma política de mão na massa com uma política de conteúdo local da indústria do petróleo. Tá? Nós poderíamos tentar alguma coisa como o grupo Invente Lá, Faça Aqui, porém com algum tipo de especialização que permita que em determinados segmentos, em determinados focos, em determinados conjuntos de processos e produtos, a gente tenha capacidade de criação de novas tecnologias, capacidade de inovação. Seria tentar fazer alguma inserção semelhante à que está aqui assinalada para a China. Tá certo? No entanto, né, se eu pensar em termos desse jogo de conteúdo local, aplicado ao setor petróleo, eu também posso construir uma nova matriz. E nessa matriz, pena que não saiu a versão animada, que ficaria mais rápido para mim do que... Nessa matriz, eu estou imaginando, de forma evidentemente simplista, mas para fins didáticos, que o preço do petróleo pode ser alto ou baixo, e que de verdade o que a gente está percebendo, um movimento em que ele era alto e tornou-se baixo, com expectativas bastante consolidadas em todos os planos, né, de que o preço do petróleo permanecerá num patamar relativamente baixo pelos anos vindouros. Né? E, ao mesmo tempo, eu posso pensar que a política de conteúdo local, ela pode ter uma qualidade alta ou uma qualidade baixa, independentemente do que permitirá fazer essa mensuração. Mas isso aqui é um exercício lógico. Né? E nós, no meu modo de ver, tínhamos uma política de conteúdo local de qualidade baixa. E nós precisamos, ou pelo menos eu tenho a expectativa, de que iniciativas dessa natureza vão nos ajudar a construir uma política de conteúdo local de alta qualidade. E se nós pensarmos que, com o preço do petróleo alto, a nossa política de conteúdo local de baixa qualidade, né, ela produziu este efeito aqui, geração de empregos e renda na cadeia de bens e serviços. Né? Eu tinha um preço do petróleo autossuficiente para abrigar as pressões de custo e as distorções que os nossos índices de conteúdo local estavam provocando, né? E isso gerou emprego e renda, e a gente pôde medir isso. A indústria é uma indústria grande, principalmente
pelas estimativas que a gente tem lá do próprio grupo de indústria há muito tempo, né, pelo modelo que a gente construiu de insumo-produto, de avaliação de impactos, né, é possível estimar que o investimento na cadeia petróleo signifique algo em torno de 15% do investimento realizado no Brasil, que não seja residencial ou de construção civil propriamente dito, né? Então é muita coisa. 15% do investimento realizado nesse país gira em torno da indústria do petróleo. Se eu tirar fora o que o IBGE contabiliza como formação bruta de capital relacionada à construção, tá? E nesse caso específico, é evidente que se eu forcei um índice de produção nacional, essa produção nacional gerou rendas e emprego na cadeia petroleira para petroleira e cumpriu seu objetivo. Mas qual é o problema? Bom, o problema é que a gente poderia fazer sempre uma avaliação de oportunidade para, se tivéssemos uma política de conteúdo local melhor, com preços altos do petróleo, a gente poderia ter construído um bom econômico, coisa que não aconteceu. Antes, inclusive, desses períodos recentes, antes da Petrobras estar fragilizada por todos os eventos que a acometeram, né? E quando o preço do petróleo baixou, então nós ficamos numa situação em que a política de conteúdo local, né, passou a exercer efeitos cumulativos, são os efeitos que se acumulam no tempo, como eu disse, a dimensão temporal da política. Efeitos cumulativos negativos sobre a atratividade da exploração de petróleo no Brasil. Estou terminando, tá? Esses efeitos cumulativos que prejudicam a atratividade são como algo paradoxal. Se a concepção da política foi para criar e estabilizar demanda, a partir do momento que a própria política mitiga a demanda, ela está gerando um efeito paradoxal. Tá certo? Talvez a gente possa pensar, né, um efeito sobre a demanda, né, que vai diminuir a demanda gerada pela indústria, e para eu ter, então, aquela mesma renda, aquele mesmo emprego, eu tenho que aumentar o conteúdo local, e isso vai condenar a própria atividade a uma situação terminal, digamos assim. Então, eu acho que nós temos que promover a mudança da política para que eu possa ter, de fato, o que a política de conteúdo local é capaz de entregar. Que eu estou aqui descrevendo na ideia de avanço, progresso tecnológico e industrial. O que acontece? A política de conteúdo local, ela é um instrumento em meio a outros, mencionei isso no início, cuja principal qualidade é a seletividade. Pela política de conteúdo local, eu consigo atuar em sintonia fina. Ao contrário de uma política de redução, por exemplo, processo produtivo básico, ou políticas de incentivos setoriais, né? A política de conteúdo local eu consigo atuar de forma extremamente pontual. E eu acho que esta é a finalidade, a razão da política de conteúdo local. Tá certo? Proporcionar os avanços industriais e tecnológicos não generalizados, mas naqueles pontos estratégicos, naqueles pontos centrais, que aí sim vão promover na segunda rodada, né, os seus efeitos de natureza mais geral. Então, eu gostaria de terminar com uma sugestão conceitual, puramente conceitual, tá, que decorre aqui dessa nossa análise, é pensar o seguinte: vou apresentar aos senhores o que eu estou chamando aqui de modelo 1. No modelo 1, eu estou imaginando que as duas variáveis relevantes, conteúdo local ou nacional e eficiência, estão colocadas nesse gráfico ao longo do tempo. T0, T1. Então, T0 seja hoje, T1 é daqui a 10 anos, o horizonte temporal da política. Tá? E eu tenho uma situação em que as empresas entrantes detêm as competências tecnológicas, portanto, eu não tenho desafios tecnológicos, eu não tenho inovações a construir. Eu estou lidando com tecnologias difundidas e dominadas.
E, portanto, a eficiência inicial pode ser fixada num patamar alto e eu aceitar um conteúdo local baixo desde que crescente. Eu estou trabalhando temporalmente. Então, nas situações que a tecnologia dominar, eu preservo um patamar de eficiência para manter os custos de exploração competitivos internacionalmente e permitir que a indústria cresça. E exijo que o conteúdo local cresça ao longo do ciclo de tempo da minha política. Então, estou trabalhando numa situação de eficiência definida e conteúdo local crescente. Esse é o modelo 1. Tá? O modelo 2, eu estou, então, pensando exatamente o contrário. No modelo 2, eu vou definir um nível de conteúdo local alto e aceitar eficiência baixa desde que crescente. Porque aquele que está sendo beneficiado pela criação e estabilização da demanda tem que entregar o domínio tecnológico daquilo ao longo de um período de tempo. A contrapartida dele é o domínio do ciclo tecnológico e o desenvolvimento da capacidade industrial sustentável naquela determinada atividade. E, nesse sentido, isso deve ser aplicado a determinadas tecnologias que sejam consideradas estratégicas pelo formulador da política. Sejam elas em função de escala, porque a escala inicial pequena impede a atividade e eu preciso atingir escalas competitivas, seja ela pela capacitação local ou seja pelo interesse da política pública, porque é assim que a gente define os alvos da política, tá certo? E nesse sentido, o conteúdo local inicial é fixado alto, desde que a eficiência baixa no início vá passar por uma rampa de crescimento. Então, moral da história, conclusão, né? Para desenhar a política de conteúdo local, eu chamaria atenção para a minha conclusão. Eu tenho 2 objetivos diferentes e, portanto, eu preciso de 2 políticas diferentes. E nós estamos tentando fazer uma única política que cumpra esses 2 objetivos simultaneamente. Quais são os objetivos? Nesse caso, é um programa de nacionalização progressiva que oriente a política de investimento na exploração e produção, que segue o modelo 1 da eficiência definida e conteúdo local crescente. E o segundo caso é para componentes estratégicos, para tecnologias críticas, tecnologias que possam, de fato, significar o domínio e a capacidade de expansão, né, da produção. Então, uma parte, portanto, da política tecnológica, eu trabalharia com conteúdos locais elevados e rampa de eficiência ao longo dos anos. Tá? Essa é tentativa de contribuição que eu trouxe aqui para a audiência, Sandro, e eu espero que pelo menos possa suscitar o debate. Obrigado. Muito obrigado.